Gravando, não é? Vamos começar a falar hoje das bases de arrênios. Já vimos os ácidos, não é? De arrênios, agora vamos falar das bases, tá bom? O que seriam bases de arrênios? São compostos iônicos, obrigatoriamente, tá? Que dissociam em meio aquoso. Estamos trabalhando sempre na água como solvente, tá? Então, em meio aquoso, que dissociam em meio aquoso e produzem apenas hidroxila, que é aqui o OH-, ok? Como ânion. Ok? Então, bases de arrênios são compostos que você coloca na água e eles vão produzir OH- como ânion lá dentro. Então, enquanto ácidos aumentavam a concentração de H+ na água, as bases vão fazer com que a concentração de OH- lá dentro aumente, tá bom? Então, isso que é importante para a gente de agora em diante. Ácido libera H+, base libera OH-, na teoria de arrênios, tá? Na teoria de Bronsted, a gente vai ver que tem outras complementações importantes. Aqui, na hora da gente falar dessas bases, quais seriam as fórmulas gerais? Aqui, ó, a fórmula geral das bases. Essas bases, elas vão aqui, com uma exceção para a gente, não é? Nós vamos encontrar um metal, ok? Mais o OH- aqui na composição. Esse metal vai ser o cátion. A gente já sabe por quê. Metais, eles têm baixas energias de ionização, têm raios elevados, né? E quando eles interagem com outros elementos, no caso aqui os ametais, eles vão tender a gerar cátions. Então, nós vamos ter um cátion metálico e o OH- dentro da estrutura, tá? As bases, elas vão ter a seguinte fórmula, tá? O metal, sódio, cálcio, alumínio e outros mais que nós já vimos, inclusive o NOx. Tá? O metal, ele vai ter um NOx aqui positivo, que eu vou chamar de mais X, tá bom? E o ânion, OH, ele tem NOx menos 1. Então, quando nós vamos montar as fórmulas das bases, eu pego aqui, ó, o cátion, né? Ele tem um NOx X+, que vai se transformar na quantidade de OH- existente na fórmula, tá? E a carga do OH-, que é 1, né? Vai se transformar na quantidade do meu metal. Ou seja, as nossas bases de arrênios, elas vão ter a seguinte fórmula: M, OH, X. Não é? Esse M é o meu metal, o OH, que é o ânion, não é? Hidroxila ou oxidrila, dá na mesma, e o X aqui vai ser o NOx do meu metal. Então, se você, por um acaso, tiver que saber o NOx, né, do metal, tiver que procurá-lo, ele está aqui, ó. É só voltar com esse X para cima, ó. É o NOx do metal que se combinou com o OH-, tá bom? Então, as bases, elas vão ter essa fórmula geral, exceto, né, aqui a gente tem uma exceção. A exceção é a base gerada quando a amônia ela é colocada em água, tá bom? A amônia é o NH3. Eu vou falar um pouquinho dela na parte de Bronsted, tá? Mas nós temos aqui, ó, o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho o NH4+ como meu cátion e eu tenho o OH- como meu ânion. Então, percebam que, nesse caso, o meu cátion não é um metal, tá bom? O NH4+ é o amônio. Então, ele é a única exceção para a gente aqui. Tanto que esse composto é um hidróxido de amônio, tá bom? Então, caracterizar as bases de arrênios é muito tranquilo. Bateu o olho, você tem um metal e OH,
vai ser para a gente uma base dentro dessa, desses conceitos, né? Dessa estrutura, dessa proposição. Então, nós vamos ter aqui o hidróxido de amônio, né, como única exceção. E aí eu falo um pouquinho mais como ele vai ser produzido para a gente depois, tá? Então, no caso dessas bases, como não é? Nós podemos classificá-las? Primeiro, aqui, ó, classificação das bases, ok? Quanto? Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Classificação. Algumas classificações tranquilas, ok? Bem mais tranquilas do que os ácidos, do meu ponto de vista. Então, classificações das bases. Aqui, ó. Nós podemos classificar uma base, né? Primeiramente, quanto aqui, ó, ao número de hidroxilas. Quanto ao número de hidroxilas. É o primeiro critério que a gente pode usar para classificar uma base, tá bom? E aqui nós vamos ter, né, 4 possibilidades. Primeiramente, aqui, ó, seriam as monobases. Ó, gente, olha o termo. Mono, né? Ou seja, só há uma hidroxila. Só tem um OH na forma, ok? Só há uma hidroxila. E o exemplo mais clássico de todos aqui, galera, não é? Nós já sabemos qual é. Tá pegando aqui? Tá. Então, aqui, ó, NaOH, ok? Nós vamos nomear daqui a pouquinho, que é o hidróxido de sódio. Então, isso é uma monobase. Eu só tenho um OH na fórmula. Essencialmente é isso, tá? A primeira classificação que a gente tem vai ser levando em consideração o número de OHs que eu vou ter na minha composição, tá? O NaOH, ele é um composto iônico, não é? Muitas vezes, tanto para compostos iônicos quanto moleculares, a gente usa o termo, não é? Fórmula molecular, tá bom? Então, a fórmula molecular da base formada com sódio é o NaOH. Agora, se eu quiser muito critério ao dizer tudo isso, eu digo que é uma fórmula íon, porque o NaOH não é uma molécula, é um composto iônico, tá? Então, vamos lá, vou apagar para a gente dar continuidade a essas classificações. São 4 critérios, né? 4 classificações dentro desse critério, bem tranquilo, bem direto, bem objetivo para a gente, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Primeira classificação já foi, vamos para as outras. Então, monobases, ok? Agora, as dibases. Então, gente, usando o mesmo critério, a mesma lógica, uma dibase aqui, ó, há 2 hidroxilas. Ok? Vão existir 2 hidroxilas ali na minha composição, tá bom? E aqui um exemplozinho. Eu posso colocar para vocês o CaOH2, tá bom? Aqui, ó, 2 OHs. Esse índice, ele multiplica o que está dentro do parênteses, tá legal? Então, são 2 OHs dentro dessa base. Eu tenho as tribases. Nesse caso aqui, há 3 hidroxilas. 3 hidroxilas, tá bom? E, nesse caso, a base, né, que tem 3 OHs na sua composição, que é a mais conhecida de todas, né, é o hidróxido de alumínio. Muito importante para a gente, tá, quando a gente vai falar em tratamento de água e outras coisas mais. Tá? Isso aí são cenas de um outro capítulo. Então, a LOH3 é importante para a gente. E, muito raramente, existem as tetrabases. Nesse caso aqui, ó, há 4 hidroxilas, né, na fórmula. Elas são mais raras porque eu preciso
de metais, não é, com NOx mais alto, ok? E se o número de oxidação do metal se transforma em um número elevado demais, a gente já não vai ter um caráter tão significativo aqui presente nas bases, tá? E aqui, ó, exemplo, o PB, que é o chumbo, ele tem NOx mais 2 e mais 4, tá? Então, se eu usar o NOx mais 4, eu posso ter o PbOH4, que é uma tetrabase, tá bom? Então, levando um critério em consideração, né? Aqui o critério do número de hidroxilas, nós temos as monobases, dibases, tribases e tetrabases, tá bom? São as classificaçõezinhas que a gente pode, nesse caso, ter aqui para esses hidróxidos diarrênicos, tá? Então, esse critério é bem direto, bem objetivo e a própria fórmula já vai me dizer tudo isso, tá bom? É uma base com 4 OHs, com 3, com 2 ou com 1. Essencialmente é isso. Então, vamos para o segundo critério, tá bom? Nós vamos ter aqui, agora, o segundo critério, quanto à solubilidade. Não é? Em água, claro, que é o nosso solvente padrão dentro da teoria. Não é? Ô, gente, presta atenção. Para eu ser base para rênios, eu tenho que liberar H+, né? Ou liberar OH- aqui, né? Ácido H+. Eu tenho que liberar OH- na água. Se eu sou um composto iônico que tenho uma rede cristalina iônica, não é? Eu tenho toda uma estrutura na qual os cátions e ânions estão ligados fortemente para que esse composto, não é, se dissocie em água e produza os ânions OH- necessários, eu preciso, claro, que essa base na água se dissolva, não é verdade? Então, se não existir a dissolução do composto iônico, o cátion e o ânion não se separam. E se eles não se separam, o OH- não vai ser ali aumentado quanto à sua concentração na água, tá bom? Então, eu preciso que a base apresente uma certa solubilidade. E quanto à solubilidade, nós vamos ter os seguintes, né, as seguintes possibilidades. Aqui, ó. Primeiro, nós vamos ter aqui, quanto à solubilidade, as bases solúveis, ok? Nós temos as bases solúveis, ou seja, as bases que apresentam uma solubilidade considerável em água. Considerável, tá bom? Ou seja, ao serem colocadas em água, elas se dissolvem muito e, ao se dissolverem muito, vão produzir grande quantidade de OH- ali também. Então, essas bases solúveis, elas são formadas por metais da família 1A, ok? Sódio, né, potássio, lítio, essas bases são consideravelmente solúveis em água, ok? Então, a solubilidade delas é alta. Eu tenho aqui, ó, as parcialmente solúveis. Parcialmente solúveis. Apresentam uma certa solubilidade, só não é uma solubilidade elevada, tá bom? E que bases seriam essas? Aqui, ó. Elas são formadas por, ai Jesus, metais da 2A, ok? Cálcio, né? Estrôncio, bário, muito cuidado. Exceto MgOH2, tá? O hidróxido de magnésio, e eu vou falar da força dele daqui a pouquinho, é uma base que tem uma solubilidade muito baixa em água, muito baixa, tá bom? E eu tenho aqui, ó, as bases insolúveis, que seriam para a gente, né, as demais bases. Que apresentam, portanto, uma solubilidade muito baixa. Viu, gente? Quando eu falo que é insolúvel, não quer dizer que ela não se dissolva, é porque a solubilidade é muito pequena, tá
tá bom? Muito cuidado com isso, tá? A solubilidade, ela para qualquer composto, ela vai existir na água. Se ela vai ser alta ou baixa, e isso vai depender muito de uma série de fatores. Mas o parâmetro, né, que é muito usual aqui para a gente determinar se a solubilidade de um composto é alta ou baixa, ou se ela existe, ou quanto dela vai se dissolver, a gente estuda em KPS, que é a constante de produto de solubilidade, tá bom? Então, por exemplo, as bases formadas com o ferro, o hidróxido ferroso ou hidróxido férrico, as duas bases são fraquíssimas. Isso por quê? Porque elas são bases insolúveis. A solubilidade desses hidróxidos, né, de metais de transição, por exemplo, é muito baixa na água pura. Não é considerável, tá bom? Agora, tem como eu aumentar a solubilidade de uma base insolúvel? Tem, sem problema nenhum. Tá? Eu posso provocar o deslocamento de equilíbrio. Por exemplo, essas bases são bem solúveis em meio ácido. Tá? Então, existem possibilidades, formas ali da solubilidade da base ser aumentada mexendo-se no equilíbrio por ela estabelecido. Mas quem trabalha com isso é a teoria de Bronsted. Tá bom? A teoria de Arrhenius ela é bem limitadinha e a gente vai direto nos pontos que nos interessam, tá bom? Então nós vamos aqui, né, levar em consideração esse segundo critério. O primeiro, o número de hidroxilas, o segundo, quanto à solubilidade. E um terceiro critério, né, que está extremamente relacionado a ela, que é um critério que nós vimos para os ácidos, que é a força. Tá bom? Então, vamos lá. Último critério para a gente classificar. Vimos esse, agora vimos o segundo e vamos trabalhar com o terceiro. Ok? Então, quanto à solubilidade, foi o critério novo. Já vou apagá-lo, tá? Deixa eu só escrever o de cima aqui, que é quanto à força da base. Então, quanto à força da base, nós podemos aqui usar o mesmo critério que usamos nos ácidos, que é o grau de dissociação, ou o grau de ionização, que é o alfa. Não é? E nós vimos uma escalinha aqui, ó, de 0 a 5%. Não é? Elas seriam fracas, de 5 a 50%, elas seriam moderadas, ok? E acima de 50%, elas seriam fortes, tá? Para as bases, nós vamos ser mais diretos ainda. Nós vamos pensar em forte e fraca, e ponto final. Porque para a gente determinar se eu vou ser fraco ou moderado, aí eu vou precisar de outros dados. Eu vou precisar da constante de equilíbrio. Tá bom? E aí é o KB que vai mexer com isso lá na frente. Então, nós vamos aqui trabalhar com a seguinte escala, aqui, ó, de 0 a 50%, nós vamos dizer que a base ela é fraca. Ok? E de 50 a 100, eu vou dizer que a minha base ela é forte. Aqui é bem direto e bem objetivo, galera. Não tem como ficar inventando moda demais, não. Ó, as bases que para a gente são fortes, ou seja, elas têm um alfa maior que 50%, tá? Deixa eu colocar assim, ó, alfa maior que 50%. O que seriam essas bases fortes para a gente, ok? São as bases que apresentam uma capacidade de dissociar considerável, tá bom? Quais seriam elas? As bases da 1A e 2A. Aqui, claro, exceto o Mg ou H2, tá bom? Então, as bases formadas com os metais da família 1A e formadas com os metais da família 2A são consideravelmente, né, ali fortes. Então, de 50 para frente, elas têm uma habilidade incrível de produzir OH- e basificar a minha solução, tá bom? Então, exceto o magnésio, ok? Agora, as fracas, não é? Com um alfa menor que 50%, aqui eu posso colocar maior ou igual, tá?
Que bases seriam essas? As demais. Demais bases. Elas seriam para a gente bases fracas. Base de alumínio, né? Base com ferro, base com magnésio, ok? Base com cobre e com chumbo e com outros metais mais. Não é da 1A e não é da 2A, tirando o magnésio, tá bom? Se tratam de bases fracas para a gente. Essencialmente é isso, tá? Quanto à força, aqui a gente é muito direto, muito objetivo, tá?